somos só nós que estamos começando semana, não. Em Brasília, clima de retomada, porque o presidente Lula, na semana passada, esteve na Europa e hoje é aquele dia, sabe quando você chega de viagem? E aí você vê o que aconteceu, coloca a casa em ordem, é esse o dia. Logo mais às 9 da manhã, o presidente da República começa o seu dia com uma reunião com a equipe de articulação com o Congresso. E isso acontece logo depois daquela decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que devolveu a medida provisória que mudava uma questão tributária muito sensível para as empresas. Eliminava praticamente a possibilidade de utilização de créditos tributários PIS e da COFINS. Foi uma derrota para o governo, porque isso sequer entrou em tramitação. O presidente do Senado falou, olha, isso aqui é tão descabido que eu não vou colocar em pauta. Aí, na sequência, tem mais uma reunião e essa aqui vai ser acompanhada com muita atenção, principalmente pelo mercado. 10h30 da manhã, em Brasília, o presidente da República vai conversar com a chamada Junta de Execução Orçamentária, ou seja, com os ministros que têm a responsabilidade de olhar as contas do governo federal. Quem são eles? Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministra da Gestão, Esther Dweck e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O que eles vão falar? Aquele contexto que você já sabe, nesse momento, com uma dúvida cada vez maior do mercado, dos agentes econômicos, dos empresários, sobre a real capacidade do governo de cumprir aquilo que ele se colocou como meta, que é o déficit fiscal zero. Olha, tem gente que já diz que isso é quase que uma ficção. Papel aceita tudo, mas a vida real é muito diferente. Há, na indicação do presidente Lula, uma pequena mudança, um ajuste na forma do governo lidar com isso. Se bem que o presidente uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Mas ele disse, nessa viagem à Europa, que tudo que for gasto desnecessário tem que rever. Aspas para o presidente da República. É uma declaração que foge da regra do que Lula tem dito, sempre defendendo gastos públicos e mais do que isso. Na semana anterior ele havia falado, e foi isso que deixou o mercado muito preocupado, que o Brasil vai ter sim déficit zero, mas por causa do aumento da arrecadação de impostos, e aparentemente não tem mais por onde se caminhar por essa linha, além dela ser um tiro no pé, e da redução dos juros, que cada vez fica mais distante nesse atual contexto. E aí, na Europa, o presidente Lula disse que sim, vai ter essa reunião para discutir revisão de gastos, repetiu um pouco também do discurso anterior. Vamos ouvir. O Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República, porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim, sabe, e mantido por mim. Então é o seguinte, se o Haddad tiver uma proposta, o que vai acontecer é que ele vai me procurar essa semana e vai sentar para discutir economia comigo. Eu quero antecipar. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Vou dizer alto e bom som. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Porque os que ficam criticando o déficit fiscal, o que ficam criticando o gasto do governo, são os mesmos que foram para o Senado aprovar a desoneração de 17 grupos empresariais. São os mesmos. E que ficaram de fazer uma compensação para suprir o dinheiro da desoneração e não quiseram fazer. Então eu disse para Haddad, não é problema mais do governo, o problema agora é deles. A decisão da Suprema Corte diz que dentro de 45 dias, se não tiver o acordo, está válido o meu veto. Aí não vai ter a desoneração. Então agora os empresários se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação. Pois é, e aí a gente percebe que esse ponto é um ponto que parece que é tratado pelo fígado, pelo presidente da República. Enfim, daqui a pouco, 9 da manhã, primeira reunião em Brasília, 10h30, a reunião sobre execução orçamentária, sobre ajuste fiscal. E as preocupações do governo são muitas em relação a esse campo. Além do déficit fiscal em si, da questão de fundo, aliás, sobre a qual o presidente não tem expressado uma grande preocupação,
Você lembra quando ele disse no ano passado que, olha, se não conseguir cumprir, tudo bem, meio ponto a mais, meio ponto a menos. Bom, mas há uma preocupação grande do presidente da República e de todo o executivo com a queda da popularidade do governo como um todo e da pessoa do presidente e com as eleições municipais chegando, batendo a nossa porta já em outubro. São eleições fundamentais para a preparação para a eleição de 2026, quando o Brasil vai novamente às urnas para escolher o presidente da República. Uma posição que seja favorável ao atual presidente nas eleições agora de outubro, é claro que fortalece a possibilidade de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Se o PT não tiver um bom desempenho eleitoral agora em outubro, essa possibilidade deve ficar mais distante. Aqui no Jornal Gente, a gente vai contar tudo para você a respeito dos desdobramentos dessa reunião em Brasília e da leitura que o mercado vai fazer do que sair de lá.